Olá, bem-vindos ao Papo Glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma. Não se esquece de se inscrever no canal para receber toda semana os meus vídeos. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é a visão de uma pessoa com glaucoma nos diferentes estágios da doença. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o último tópico que eu vou falar é uma perda de visão que você pode ter e nem sabia. A nossa visão é um sentido extremamente complexo e que pode ser afetado de várias maneiras diferentes. O teste mais clássico da nossa visão é o teste de acuidade visual, que é aquele exame que você senta na cadeira do oftalmologista e fica dizendo aquelas letrinhas que você está vendo na tela lá na frente. Esse exame ele não chega nem perto de medir toda a nossa visão. Ele mede apenas a nossa visão central, o meiozinho da visão, que é a visão capaz de focalizar e identificar aquelas letrinhas. Mas existem muitos outros fatores, como o nosso campo visual, que é a medida de até onde vai a nossa visão periférica. Também a nossa capacidade de visão de cores, a nossa capacidade de visão de contraste e a ocorrência de aberrações, que são distorções na luz que entra pelos nossos olhos para formar a nossa visão. Então, só com isso, vocês já perceberam que é muito complexo avaliar e quantificar o quanto que uma pessoa tem de visão. E isso é uma pergunta que eu sempre recebo dos pacientes com glaucoma e com outros problemas oculares também. Eles sempre perguntam, doutora, quantos por cento que eu tenho de visão? E a verdade é que a gente não consegue responder essa pergunta, porque a gente até consegue testar a acuidade visual e o campo visual, mas esses outros fatores que eu falei, a gente não consegue quantificar. Então é muito difícil, se não impossível, dizer quantos por cento uma pessoa tem de visão. O glaucoma é uma doença que classicamente afeta o nosso campo visual. A nossa visão periférica, ela costuma ser afetada antes da nossa visão central. E como que acontece isso? Nos estágios mais iniciais do glaucoma, o campo visual ele é totalmente normal. E conforme a doença progride, se ela não for controlada, se o tratamento não for feito de maneira correta, vão começar a aparecer pequenas manchas na nossa visão em uma região que a gente chama de média periferia, ou seja, não é tão lá no cantinho e nem é no centro, é num meio termo chamado de média periferia, vão começar a aparecer algumas manchinhas nessa região da visão. Essas manchas, elas iniciam como um leve borrão e conforme a doença progride, se não for controlado, essas manchas elas vão ficar cada vez mais borradas e elas vão aumentar de tamanho também. E elas aumentam nesse sentido, formando um arco nessa nossa média periferia da visão. Mas isso normalmente não é perceptível, a gente não percebe essas manchas aparecendo na visão, porque isso é um processo muito lento. O glaucoma ele não costuma piorar de uma hora para outra. Então, como essa piora é aos pouquinhos, o cérebro vai se adaptando com essas manchas. Ele usa a visão de um olho para sobrepor a mancha do outro olho e a gente acaba não percebendo isso. Mas tem alguns casos em que o glaucoma piora mais rapidamente e aí a pessoa pode ter sim a percepção dessa mancha na visão. É importante ressaltar que essas manchas de glaucoma, elas estão sempre ali paradas na mesma posição. É diferente, por exemplo, das manchas que acontecem pela degeneração natural que a gente tem dos olhos pela idade, que são aqueles pontinhos e aquelas cobrinhas que ficam se mexendo na nossa visão. Mancha que se mexe não é mancha de glaucoma. Quando o glaucoma já é muito avançado, a visão já fica fechadinha assim, que é uma visão que a gente chama de tunelizada.
Sobram nos estágios mais avançados essa visão central e também aquela extrema periferia. Mas essa extrema periferia, ela é uma visão muito ruim, a gente não pode contar com isso para enxergar. Então, nesse estágio da doença, a pessoa já vai ter sintomas e essa perda de visão já vai ser perceptível. É uma pessoa que, por exemplo, tropeça muito, porque como não tem o campo visual aqui de baixo, a gente não vê os obstáculos do caminho. É uma pessoa que esbarra muito nas coisas pela perda das laterais. Quando está dirigindo, precisa virar muito o rosto para conseguir ver o espelho retrovisor. E é uma pessoa que tem dificuldade de se orientar quando chega num lugar desconhecido, porque não tem a visão periférica para localizar os objetos. Então, nesse estágio, a perda de visão pelo glaucoma gera sim sintomas. A partir desse estágio, se a doença continua sem o tratamento adequado e sem controle, o próximo passo vai ser a perda da visão central. E aí sim, nesse estágio, é que o teste de acuidade visual, que é o teste das letrinhas, vai estar alterado. Então, só nos estágios mais terminais do glaucoma é que a pessoa vai ter uma piora da acuidade visual. E é por isso que eu ressalto para vocês que esse teste sozinho ele não serve para quantificação da visão, porque mesmo glaucomas muito avançados podem ver ainda as letrinhas menorzinhas da tabela e é óbvio que essa pessoa não tem 100% de visão, porque a perda do campo visual é muito significativa. Isso que eu contei para vocês até agora é o que acontece na maioria das pessoas que têm glaucoma. Mas existem algumas exceções que são casos em que ocorre uma perda da visão central, mesmo nos estágios mais iniciais da doença. Essas são pessoas que têm sintomas mais cedo do glaucoma, porque as perdas de visão central elas são muito mais perceptíveis e afetam muito mais o nosso dia a dia do que as perdas da visão periférica. Então essas pessoas elas precisam de tratamento muito mais rigoroso, porque qualquer pequena piora da doença já vai se refletir numa piora perceptível da visão no dia a dia. Além dessas perdas clássicas de visão, de perda de campo visual e perda de acuidade visual, que eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido falar, tem outra perda de visão que é muito significativa em quem tem glaucoma e que pode acontecer em qualquer estágio da doença, que é a perda da visão de contraste. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é essa questão do contraste. Eu vou colocar aqui na tela umas letrinhas para vocês poderem ver. A letrinha mais da esquerda é uma letra preta num fundo branco, que é o máximo possível de contraste. E conforme a gente vai caminhando aí para a direita da sua tela, as letras elas vão ficando cinza mais clarinho. Então a gente vai diminuindo cada vez mais o contraste, até que chega uma hora em que a gente não consegue diferenciar aonde estão as letras nesse fundo branco. Então isso que é a nossa visão de contraste. E em que ela influencia no nosso dia a dia? A visão de contraste ela é muito importante para a nossa visão noturna. Então, mesmo nos estágios mais iniciais do glaucoma, onde a gente não detecta nenhuma perda no campo visual, a pessoa pode ter um pouquinho de dificuldade de enxergar à noite por conta dessa perda da visão de contraste. Outra coisa que o contraste é muito importante é para a nossa visão em 3 dimensões, que é a nossa percepção de distância da visão, de profundidade. O nosso cérebro calcula essas 3 dimensões em função das sombras que a gente vê. Então, se essa visão das sombras está prejudicada pela perda de contraste, a gente vai ter dificuldade de ter visão de profundidade. Uma manifestação muito comum disso, que classicamente eu vejo as pessoas falarem e que de repente vocês já vivenciaram, é a história de colocar água num copo e aí você acha que está botando a água no copo e quando você vê você está derramando tudo do lado de fora. Isso é uma clássica perda de percepção de profundidade, que acontece muito por perda de contraste e que pode acontecer mesmo se o seu glaucoma é muito inicial
ou também em glaucomas mais avançados. Agora vocês entendem por que a nossa visão é tão complexa e por que é tão difícil dizer quanto você tem de visão, porque o seu campo visual pode ser completamente normal, sua acuidade visual normal, e ainda assim você pode ter uma perda de visão que a gente não consiga medir. Se você não sabia disso, me conta aqui nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo, deixa suas dúvidas aqui embaixo também, quem sabe de repente eu não gravo um vídeo para tirar as suas dúvidas, e se inscreve no canal. Até semana que vem.